pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Vem Zap, o podcast da escola Tranquilo Pizete. Estamos muito animados com o episódio de hoje. Eu sou a Eduarda, aqui comigo estão Juliana e Murilo. E seguindo com a nossa série sobre profissões, hoje conversaremos com uma convidada importantíssima, a professora Nerilda Vandir Felisberto, secretária da Educação, Ciência e Tecnologia de Sara. Professora Nerilda, é uma satisfação recebê-la. Seja muito bem-vinda. Obrigada, a satisfação, a alegria é toda minha. Fiquei muito feliz quando recebi o convite, lisonjeada. E agora estou aqui para ouvir as perguntas de vocês, poder contribuir e que a gente tenha um momento assim de bastante aprendizado e que seja um momento bem importante para nossas vidas e para quem vai nos ouvir também. Professora Nerilda, para começar, gostaríamos de saber qual a sua formação. Então, eu sou formada em Biologia. Primeiro eu fiz uma faculdade de Biologia, mas eu sempre tive uma tendência muito forte para matemática. Na verdade, eu entrei na faculdade para fazer matemática. E aí depois, então, eu fiz uma outra faculdade de matemática, fiz uma pós-graduação em Educação Matemática, fiz uma outra pós-graduação em Gestão Pública da Educação Profissional e Tecnológica. E, recentemente, eu fiz uma de Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional. Sobre a faculdade de Biologia? Sim. De onde veio essa ideia, assim, que não está muito longe da área de matemática, mas Isso, parece ser tão distantes, né? Uhum. Na verdade, por quê? Eu sempre tive muito claro na minha vida, desde pequena, de que eu queria ser professora. Isso sempre foi muito definido. Quando até fez a pergunta ali para ti, e aí tu disse que ainda não tem, assim, definido, né? E realmente, pela idade que vocês têm, é difícil, né? Já definir o que a gente gostaria de ser. Mas eu, desde pequenininha, eu sempre sonhei em ser professora. E aí, quando eu entrei na faculdade, era para ser a professora de matemática. Só que eu cheguei lá, como a minha época é um pouquinho assim, ali para trás, né? A faculdade de matemática, ela era junta. A gente falava ciências, então estudava matemática e ciências. E aí tu te habilitava para dar aula de 5º ao 8º ano, que era assim antes, né? Em ciências e matemática. Só que daí a matemática, ela começou a me surpreender, porque assim era fantástico o mundo da ciência, da biologia, e aquilo me encantou tanto que eu acabei me direcionando para o lado da biologia. E aí foi quando eu fui e me formei em biologia. Fui até professora por um tempo de ciências, de biologia para o ensino médio, mas o latente em mim era matemática. E aí depois, paralelo às aulas de ciências, como eu também poderia lecionar matemática, eu lecionava as duas, tanto ciências como matemática, como biologia para o ensino médio. Mas eu também queria ser professora de matemática do ensino médio. E para isso eu teria que voltar e fazer a matemática, me especializar na faculdade de matemática. Daí eu voltei e fiz uma licenciatura em matemática. Uhum. E há mais ou menos quanto tempo a senhora trabalha nessa área da secretaria? Da secretaria ou como professora? Da educação? Então, na área da educação eu tenho 30 anos dedicados à educação. Eu só tive um outro trabalho na minha vida, que foi no comércio. Meu irmão tinha uma loja e aí, quando eu tinha 14 anos, eu fui trabalhar com ele. Daí trabalhei um tempo, mas já estava, iniciando a minha faculdade, então logo eu já saí para a educação e iniciei a minha vida com educação infantil. Tive o prazer de trabalhar. Não foi fácil, né? Eu lembro que os primeiros dias eu chorava um monte, chegava em casa e falava assim: mãe, amanhã eu não vou mais, é muito difícil dar aula para as crianças pequenas, eles exigem muito. E ela dizia assim: vai sim, tu quis ser professora, agora tu vai. Porque ela dizia que o sonho dela era que eu fosse bancária, ela queria que eu trabalhasse no banco. E eu dizia: mãe, mas eu não quero ser isso, eu não vou ser o que tu queres, eu quero ser eu quero exercer aquilo que eu amo, que eu penso que eu vou me dar bem. E ela dizia assim: tu vai sim, tu escolheu, tu pegou a aula, tu não vai desistir. E eu fui insistindo, e eu fui me realizando, e eu fui ficando fascinada pela educação. Depois eu já pude entrar e conseguia dar aula para o 6º ao 9º, naquele, um tempo atrás era da 5ª à 8ª série, né? E aí fui sendo professora de ciências, de matemática, fui cada vez me apaixonando. E daí trabalhei com ensino médio em biologia, com matemática.
Trabalhei também com a educação de jovens e adultos no colégio universitário, que era o ensino supletivo aqui na Içara. E isso, assim, é algo que eu sou apaixonada pela educação. Então, eu tenho muitos anos de sala de aula, trabalhava manhã, tarde e noite, sempre fiz aquilo com muito amor, como faço até hoje, né? Eu sou verdadeiramente apaixonada pela educação. A bandeira que eu levanto é a educação. Uhum. Como a senhora já disse que pensava em trabalhar quando era mais nova, já na área de educação, professora e tal, é como a senhora esperava? Tipo, na sala de aula, como você pensava e tal? Sim, sim. Eu me realizei assim como eu sonhava. Eu era uma professora quando eu era ainda, né, lá na minha infância, na minha adolescência. Eu dava aula para o meu sobrinho, eu tinha o quadro, ele tinha até um boletim. Tudo que vocês imaginam que tivesse numa escola, eu tinha com ele. Então, aquilo me ajudou muito, porque eu vim muito fortalecida quando eu fui para a sala de aula. Né? Realmente, com o passar dos tempos, com a mudança, hoje, né, um pensar bem diferenciado de sala de aula, da época em que eu comecei. É claro que se hoje eu retornar para a sala de aula, eu tenho que repensar todas as minhas aulas, as minhas práticas, por conta, né, da evolução que a gente tem hoje, da tecnologia. Mas, assim, foi muito ao encontro daquilo que eu idealizava, que eu sonhava estar em sala de aula. Então, eu sempre busquei muitos cursos, eu tenho muitas horas de formação, sou uma pessoa que vivo me aperfeiçoando ainda hoje, né, enquanto secretária, busco bastante cursos, assim, para que eu possa ter bastante entendimento, para que, tanto na sala de aula, hoje, né, eu lido mais aí com os professores, com os gestores, para que eu tenha conhecimento, assim, suficiente para poder ir lá e conseguir, né, despertar o interesse de quem está nas minhas proximidades. E como foi que a senhora conseguiu chegar nesse cargo da Secretaria de Educação? Como foi a sua carreira como professora ao longo dos anos? Então, é um caminho longo, né? 30 anos na educação. Eu passei, então, muito tempo na sala de aula como professora. E depois, em 2003, eu fui convidada por um aluno meu, lá da educação de jovens e adultos. Ele dizia assim, professora, eu gosto tanto da senhora, que quando eu tiver a oportunidade, eu quero indicar a senhora para ser diretora em algum lugar. E, né, como antes, assim, a gente era indicada politicamente para ser diretora, alguém do partido gostava do teu trabalho e te convidava para ser diretora, ele disse, quando eu tiver a oportunidade, eu quero indicar a senhora como diretora, porque a senhora é uma pessoa muito maravilhosa. A fala dele, isso, né? E aí, como profissional, né, ele gostava do meu trabalho e realmente ele fez a indicação. E aí eu fui diretora, então, pela primeira vez na Escola Augusta Scott Basses, da rede estadual. Fiquei lá por um tempo, depois acabei saindo de lá, voltei para a sala de aula, trabalhei 1 ano. Daí recebi o convite para ser diretora numa outra escola, que é a Escola Maria da Glória Silva, no bairro Aurora. E aí já era uma escola um pouco maior. A Augusta Basses tinha menos aluno, só tinha até o 9º ano, já era 9º ano. E na fase de transição, estava para ser 9 anos, né, o ensino fundamental. E aí eu fui para a Escola Maria da Glória Silva, que já tinha o ensino médio e que também funcionava nos 3 turnos. Então, já foi um desafio um pouco maior. Mas eu já me sentia um pouco preparada por conta que eu já tinha uma experiência. Fui para a Escola do Ensino Médio e fui, né, adquirindo bastante experiência. Foi fantástico, foi maravilhoso. E como eu falei, assim, eu gosto muito de estudar. E aí eu fiz um concurso para ser coordenadora pedagógica. E eu passei no concurso para ser coordenadora pedagógica em alguma escola da rede estadual. E aí eu fui chamada. Só que eu não poderia ser diretora e coordenadora pedagógica. Eu tinha que fazer uma escolha. Porque a direção naquela escola se chamava dedicação exclusiva. Se tu fosse ser diretora de uma escola de 3 turnos, tu não poderia ter um outro trabalho paralelo. E aí eu tinha que fazer uma escolha. Eu pensei, eu vou fazer uma escolha, eu vou ser coordenadora pedagógica, porque daí eu já era professora, né? E mais coordenadora com 20 horas. E eu fui trabalhar no Melquiades Bonifácio Espíndola, no Balneário Rincão, porque como era rede estadual, né? Eu teria... Só que eu não me encontrei muito sendo coordenadora pedagógica. Não foi um trabalho que me fascinou. E aí eu pensei, não, eu não posso fazer aquilo que eu não me sinto realizada. O meu lugar é sala de aula.
Daí eu voltei para a sala de aula. Isso foi lá na metade do ano, eu voltei para a sala de aula. Quando chegou no final do ano, isso em 2009, eu fui convidada para ser diretora da escola Antônio Guglielmo e Sobrinho. Finalzinho de 2008, para que em 2009 eu assumisse. E aí eu assumi como diretora da Escola Antônio Guglielmo e Sobrinho em 2009 e fiquei diretora, gestora daquela escola até o final do ano passado, 2023. Eu fiquei 15 anos gestora da Escola Antônio Guglielmo e Sobrinho, que é uma escola também de 3 turnos, né? A gente chegou a ter 1.200 alunos, depois diminuiu um pouquinho, porque um pouco ficou no Balneário Rincão, que se tornou município, outros vieram para o centro porque trabalhavam, daí diminuiu um pouquinho, mas quando eu saí de lá, a gente tinha 900 alunos. E como agora o processo na rede estadual para ser gestor de escola é uma eleição que acontece, o novo secretário da Educação do Estado, ele determinou que quem já tivesse 2 mandatos como diretor daquela escola não poderia mais se candidatar, poderia se candidatar só numa outra escola. E aí, então, eu não poderia mais ser diretora do Antônio Guglielmo, porque eu já tinha 15 anos, não eram 2 mandatos, né? Eu tinha 15 anos. Era hora de dar oportunidade para outras pessoas. Não que eu quisesse sair, eu confesso, né? Lá em uma escola que eu comecei a dar aula em 2000, eu saí para ser diretora, voltei, saí para ser diretora, voltei, né? Fiquei diretora daquela escola, então imagina o quanto é difícil tu ter 15 anos na gestão da escola, tu conhecer todos os alunos por nome, as famílias, aonde moravam, quem vinha de ônibus, quem não vinha, e de repente tu não poder mais ser a diretora. Mas o que tinha de bom, eu continuaria sendo professora daquela escola e eles continuariam sendo os meus alunos, né? Só que eu recebi, daí eu não me candidatei em outra escola, achei que eu não deveria. E aí, com isso, eu recebi um convite para ser diretora novamente na Escola Maria da Glória. Que eu não deveria voltar para a sala de aula, que eu tinha bastante experiência, e como a diretora da Escola Maria da Glória também não poderia ficar, porque ela também tinha muito tempo lá na gestão, eles me convidaram para ir para lá. Estava tudo certo, né? Eu já tinha sido nomeada. Com isso, eu recebi uma ligação da prefeita pedindo para conversar comigo. Eu sempre tive um contato muito próximo com a prefeita, por conta de que nós já havíamos sido professoras juntas, há muito tempo atrás, na Escola Maria Arlete. Então, desde que eu tive esse vínculo com ela, como colegas de trabalho, eu sempre admirei, né, depois a vida política dela, o quanto ela foi uma mulher, o quanto ela é, né, uma mulher guerreira, uma mulher que busca o melhor pelo município, para os munícipes. Eu acabei mantendo um contato com ela. E como gestora de escola da rede estadual, eu a convidava muito para participar dos nossos eventos. Então, tinha a festa da família, prefeita Dalvânia, podes vir aqui, conversar um pouquinho com as nossas famílias, tem a festa junina, pode passar aqui, apreciar um pouquinho, né, o trabalho dos nossos alunos, e ela sempre foi presente. Então, ela acompanhava também o meu trabalho, né, enquanto gestora daquela escola. Acompanhava, sim, nas festividades, e aí recebi um convite, uma ligação dela para vir até a prefeitura, eu vi, e ela então, para minha surpresa, porque eu jamais imaginava, né, ela me fez o convite para ser a secretária da Educação a partir deste ano de 2024. Eu fiquei, na hora, assim, chocada. Fiquei, meu Deus, mas é comigo mesmo? Está me convidando para ser a secretária da Educação do município? Porque, né, existe uma diferença em gerir uma escola e gerir 48 unidades no município. Né? Eu sou uma professora que eu sou efetiva na rede estadual, a gente tem uma linha de trabalho na rede estadual, e de repente eu sou convidada para gerir a rede municipal. Né? Assim, não foi fácil a decisão. Eu fiquei para mais de uma semana tentando amadurecer essa ideia, consultando algumas pessoas assim que são bem influentes na minha vida, minha mãe, meus filhos.
lá na gerência da educação, aqui era a minha coordenadora geral, né, a do RH, e pedi opiniões, assim, para um grupo seleto de pessoas. O que elas pensavam? Se eu deveria assumir, eu teria condições de ser a secretária, eu tenho capacidade, eu tenho conhecimento para gerir toda a educação do município? São mais de 7 mil alunos, são mais de 600 professores, são talvez 500 estagiários que a gente tem. Então, imagina, né, o quanto isso exige trabalho, dedicação. Mas, depois de muito pensar, de ouvir as pessoas, de receber o incentivo delas, eu aceitei. Então, no início, a minha portaria na rede estadual como gestora terminou em 31 de dezembro e em 2 de janeiro eu já estava iniciando meus trabalhos na Prefeitura Municipal de Sara como secretária da Educação. Quais são as principais responsabilidades de um secretário da Educação? É muito desafiador? É muito desafiador. Todos os dias tem situações inusitadas, situações diferentes, né? Porque, como falei, são 47 unidades, a gente tem mais a UD, que é uma de Educação de Jovens e Adultos, que a gente chama de EJA, né? Sim. E todos os dias nós somos pegos com situações diferentes, né? Então, assim, ela é desafiadora, né? Nós temos que cuidar da parte pedagógica, porque o carro-chefe da educação é a parte pedagógica, é a aprendizagem dos nossos alunos, é para isso que estamos aqui, né? Para trabalhar a parte pedagógica, fazer com que vocês tenham esse conhecimento, essa aprendizagem, que vocês tragam os conhecimentos de vocês, se junte aos conhecimentos dos professores e haja essa troca, essa mediação de conhecimentos. E isso, então, o nosso carro-chefe é o quê? A aprendizagem dos nossos alunos, é o nosso compromisso primordial. Mas, para que haja a aprendizagem, efetivamente, nós precisamos de um conjunto, porque tem que disponibilizar o transporte, tem que ter alimentação, tem que ter um ambiente adequado, né? E tudo isso perpassa dentro da Secretaria da Educação. Temos uma equipe? Temos, porque sozinho não daríamos conta, né? Nós temos uma equipe, que é a Secretaria Municipal de Ciência, Educação e Tecnologia, tem todos os nossos coordenadores lá dentro para ajudar, né, a dar conta dessa demanda enorme de trabalho, mas somos desafiados todos os dias, sim, por inúmeras situações diferentes que acontecem, né? Ou por um problema de transporte, ou por um problema que faltou água na escola, um problema que acabou o gás na hora que era para a comidinha estar pronta, a merendeira que ficou doente não foi, o professor que pegou um atestado, alguém tem que substituir, né? Então, assim, todos os dias a gente tem alguma coisinha acontecendo. Mas a nossa equipe, ela age muito rapidamente para que a gente possa sanar esses problemas e que a maioria das pessoas dentro da própria unidade, dentro do município, nem saibam, né, que aqueles probleminhas aconteceram, assim, são pontuais, aconteceram, a gente já procura resolver para que tudo funcione certinho dentro das unidades. E como você descreveria o papel de uma líder em frente à educação? Pode repetir? Como a senhora descreveria o papel de uma líder diante da educação? Então, assim, temos que ter conhecimento, experiência, equilíbrio, né? Porque lidamos com inúmeras pessoas, responsabilidade, comprometimento, dedicação. Isso requer muita dedicação, né? E o conhecimento, porque ele vai te levar para que tu consigas, junto com a tua equipe, liderar a tua equipe para conseguir ir resolvendo os problemas, as situações que vão aparecendo. Quais as maiores dificuldades e recompensas de liderar uma equipe de profissionais da educação? As maiores dificuldades, assim, são as situações que vão acontecendo e, de repente, tu tens que pensar, meu Deus, como a gente vai gerir essa situação, e muito rapidamente tu chama a tua equipe, né? Mas dizer assim que tem situações que são tão
tão diferenciadas, tão exigentes, eu não consigo ver assim. Todos os dias tem, mas são aquelas que a gente consegue resolver. Eu acho que o benefício que isso traz, assim, é conseguir ver o resultado da aprendizagem dos nossos alunos, né? Porque nós temos índices excelentes de aprendizagem, né? O IDEB, a nota do IDEB que saiu, que nos permite estar ainda na primeira posição, dentre 12 municípios da nossa região, é a prova, né, da satisfação que a gente está tendo com a aprendizagem dos nossos alunos. Segundo aninho, que também tem o compromisso da criança nacional, né, da alfabetização, também tivemos um índice maravilhoso. É aquilo que a gente deseja? Ainda não. A gente sempre almeja mais, né? O que a gente gostaria? Que todas as nossas crianças do segundo aninho terminassem o segundo aninho alfabetizada. Mas a gente sabe que tem muitas coisas ao redor que também influenciam diretamente na aprendizagem. E aí a gente não consegue esse êxito de 100%. Já chegamos no 70%, mas queremos avançar. A mesma coisa com a nota dos nossos alunos do Fundamental 1 e Fundamental 2. É claro que a nota do IDEB, ela não se dá só com a aprendizagem do 5º ano e do 9º ano, né? Vocês não fizeram a prova esse ano, porque a prova é de 2 em 2 anos, então foi o 8º... vocês fizeram o ano passado, né? A prova do IDEB fizeram o ano passado no 8º... Não, foi no 9º ano. Vocês estão no 9º ano, não pegaram. O 9º ano que já saiu, né? Uhum. Isso, E, então, assim, é um resultado de uma aprendizagem, é um processo, né, que veio ao longo do tempo. Então, a maior recompensa que tem é a gente saber que os nossos alunos estão conseguindo ter essa aprendizagem que é o que nós desejamos, né? Esse nível de conhecimento elevado, essa aprendizagem, para que futuramente, né, se saiam bem dentro das profissões que vão escolher. E que lições a senhora aprendeu ao longo da sua carreira que você queira compartilhar com nós, com o público do nosso podcast? A principal lição é que a gente precisa de muita dedicação, né? A gente precisa de se doar e a gente precisa, em alguns momentos, deixar algumas coisas pessoais de lado para que a gente possa se doar mais no profissional. Né? Porque, assim, às vezes a gente precisa, para ser um bom profissional, tu precisa deixar alguma coisa de lado. Não dá para fazer tantas coisas bem feitas ao mesmo tempo, porque a gente pode fazer muitas coisas, né? Eu posso ter uma vida social bem ativa, ter uma vida profissional bem boa, mas pode ser que nenhuma das duas saiam tão bem feitas. Então, a gente precisa ter dedicação. E, para isso, a gente precisa, em alguns momentos, se doar mais para o profissional do que no pessoal, né? E eu falo isso porque por muitos finais de semana, enquanto as pessoas se divertiam, eu tinha que ficar estudando. Eu não me arrependo de nada disso, porque vem a compensação, né? Se não tivesse tido tanta dedicação da minha parte, não teria chegado com certeza onde estou, né? Se eu só tivesse feito a minha faculdade, não tivesse me desafiado a ser uma diretora de uma escola menor, depois de uma escola maior, talvez hoje eu não estivesse onde eu estou. Então, em alguns momentos, a gente deixar situações de lado e poder vivenciar o teu profissional mais intenso, né? Buscar mais aquilo que é para ti, são informações, são cursos, participações em seminários, enfim, é uma dedicação, assim, não é exclusiva, é claro, para o profissional, porque a gente tem uma vida pessoal, a gente tem uma família, né? E a gente também precisa de lazer, a gente precisa cuidar do nosso emocional, mas sempre essa dedicação acima para a parte do profissional, para que a gente possa ter um retorno significativo para a nossa vida. A senhora acha que os jovens deveriam se interessar por cargos políticos e de gestão pública? Por quê? Sim, precisamos, né? Precisamos inovar, precisamos ter essas cabecinhas de jovens que tenham pensar lá na frente, que são estudiosos. Temos, né, bastante jovens comprometidos, sim, e eu acredito, nós precisamos, né? Tantos que hoje a gente vê essa meninada que está aí trabalhando, tentando entrar para a vida política, outros que já conseguiram entrar, ainda bem jovens, 20 e poucos anos. Então, eu acredito, sim, eu confio e
E eu espero que esse despertar pela política, esse desejo de estar inserido nesse campo da política, vá tomando conta da cabecinha de bastante adolescente, para ele já ir se formando, amadurecendo, né, para que ele possa chegar, sim, na vida política. Entendi. De que forma os alunos podem se envolver na construção de um futuro melhor para a educação no município? Tendo comprometimento, dedicação, acreditando, né? Acreditar que a educação é a base de tudo. Independente daquilo que vocês escolherem ser, independente do que cada criança de cada escola, o caminho que ele vai trilhar, isso independe. Ele tem que ter uma dedicação da parte dele, ele tem que estudar, ele tem que conhecer, ele tem que se dedicar, ele tem que se doar. Que iniciativas a senhora acha que podem ser implementadas nas escolas para promover a participação dos alunos na vida pública? Então, iniciativas como estas que vocês estão fazendo aqui na escola, desenvolver esses projetos, que oportunize você trazer essas pessoas aqui dentro, ouvir essas pessoas, começar a se interessar, o sair da escola, ir até esses locais, conhecer, ver como é que é a Câmara de Vereadores, assistir uma sessão, né, ir a uma reunião onde tenha políticos reunidos, ouvir a fala deles, para que isso comece a despertar essa condição de falar em público, né? Que isso aqui possibilita a vocês fazer as entrevistas, se desenvolver a oralidade, tudo isso vai capacitando vocês, né? Para ir, de repente, despertando o interesse e para esse mundo que também é bem fantástico, né? E que a gente precisa ter. Sim. Como você acha que a escola pode ajudar os alunos a desenvolverem suas habilidades de liderança e cidadania? Com uma boa aula, com um professor bem preparado, com esses projetos diferenciados, com uma escola que vê, que acredita no potencial de cada aluno que tem. Né? Precisa de investimento. E, às vezes, esse investimento não é num bem material, não. É um investimento no profissional, no ser humano que está ali. É acreditar que ele tem condição, que ele tem capacidade. Né? É um gestor maravilhoso, como nós temos na nossa rede, que se dedica, que consegue ver cada aluno, enxergar cada um e que ele tenta surpreender a sua escola com as mais diversas aulas possíveis, que ele exige o profissional que seja qualificado, né? Porque os nossos gestores, eles são muito assim, de exigir o professor que seja qualificado para que possa atingir o aluno da melhor forma possível, com muito conhecimento. Então, isso vai tornando esse ambiente facilitador. E para os estudantes que têm interesse em ingressar na carreira política, qual o seu conselho? Que busquem esse conhecimento. Né, que procurem pessoas boas, referências boas que tem no nosso município. Se vocês conversar com as pessoas que são mais velhas, que têm mais experiências, elas vão sinalizar, né, para esses adolescentes, essas pessoas que são referência, que fizeram muito pelo nosso município, talvez pelo nosso estado. Eu falo município por a gente ser mais próximo, né, ter mais essa facilidade de se aproximar, porque estamos mais perto deles. Mas que busquem essas referências, quer seja em livros, se a gente tiver, ou então participando da vida deles, aonde eles estão no momento, e tirando essas informações, então, com as pessoas mais velhas, que elas vão nos guiar, elas vão nos dizer quem foram as pessoas no nosso município que realmente fizeram pelos nossos munícipes, que buscavam o melhor, porque a gente tendo um conhecimento de alguém, a gente conhecendo os trabalhos, né, as benfeitorias que foram feitas por essas pessoas, isso vai despertando esse desejo em nós também, de sermos honestos, né, de sermos fiéis ao nosso povo, de sermos comprometidos com eles, de mostrar que viemos para fazer o bem. Então, a gente precisa ter referências boas para que a gente possa se espelhar nessas coisas boas para sempre espalhar o bem. Sim. Uhum. Bom, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Nerilda, foi um prazer enorme conversar com a senhora e conhecer mais sobre o seu trabalho e suas áreas. Eu que agradeço.
Obrigada, desejo que vocês tenham um excelente dia. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? É um trabalho fantástico, admirável dentro da nossa rede. E vocês eram a escola pioneira, né, que desenvolveu esse trabalho. E como o Israel mesmo colocou ainda há pouco, a professora que foi a criadora do projeto, ela mudou de escola e levou para ser implementado em outro também. E que bom oportunizar em outra comunidade, em outra escola, essa mesma experiência fantástica que vocês têm aqui dentro da Escola Tranquilo Pizzetti. Então, eu tenho a agradecer o convite que vocês me fizeram e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que está sendo bastante promissor e, com certeza, recompensador, né? Por tudo que vocês ouvem e que fazem vocês refletir um pouquinho aí para o futuro de vocês. Antes da gente finalizar, eu queria entregar uma lembrancinha, que esse chaveirinho, ele vai direto pro nosso podcast do Spotify. É só escanear esse código aqui e ele já vai direto. Nossa, que legal, gente. São surpresas em cima de surpresas aqui nessa escola, né? Parabéns, então. Obrigada, tá? Eu confesso que eu estava bem curiosa. Assim que terminasse aqui a nossa fala, eu iria perguntar para vocês, porque eu vi ele ali em cima da mesa, e eu estava muito curiosa para saber o que ele ia fazer, assim. Mas, assim, agora eu já fiquei sabendo, né? Ainda fui presenteada, melhor ainda. Então, muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes por estarem conosco em mais um episódio do podcast WendZap. Gostaríamos de... Não esqueçam de seguir nosso podcast no Spotify e, se a câmera não falhar, também no YouTube. Compartilhe com seus amigos. Até a próxima, pessoal. Fiquem ligados nas próximas edições e tenham um ótimo dia. Acabou? Que legal, gente. Fazia tua falha. Fazia tua fala.